Fala maninho. Estamos aqui iniciando hoje nosso primeiro capítulo do Tech Talk, nosso podcast. Estou aqui hoje com o Daniel, nosso convidado. Estaremos aqui iniciando esse projeto, um projeto inovador, um projeto onde, de fato, a gente vai trazer pessoas bacanas, pessoas que têm um conhecimento muito amplo na parte de tecnologia, na parte de gestão de pessoas, na parte de qualificação. Então, hoje a gente vai bater um papo muito bacana para que a gente possa compreender um pouco mais como é que está o mercado de trabalho, como é que estão as carreiras, como é que estão as tecnologias que as empresas estão procurando, né? O Daniel é um cara que tem um conhecimento, background aí muito bacana dentro do ecossistema, eixo Manaus, eixo São Paulo, então pode trazer uma informação bem concisa para a gente. E antes de começar, eu quero aqui agradecer, né? Agradecer os nossos patrocinadores, em especial o nosso amigo Claudio Ney, que está aqui cedendo o espaço para a gente, junto com o time da Space, para justamente a gente poder fazer a gravação desse podcast, um momento muito importante para minha carreira profissional, né? Que nunca pensei que um dia pudesse realmente, de fato, estar dirigindo aí na frente de um podcast. Agradecer a todos os meninos da operação, da produção, que estão nos ajudando aqui nesse momento. Agradecer a minha família, minha esposa, minha filha, meu filho, que está para vir aí. Meu filho daqui a pouco vai ver esse vídeo e vai saber que o pai dele está iniciando nessa carreira aí de gravações de vídeo, quem sabe. Pode ser um futuro muito bom. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, você que está aí, fique acomodado, se aconchegue, que a gente está aqui para fazer um bate-papo descontraído, um bate-papo onde você realmente tenha informações suficientes para que agregue na tua vida, tanto profissional como pessoal. E aqui está comigo o Daniel Lins. Daniel, muito obrigado mais uma vez, né, por ter recebido esse convite e ter prontamente aceito. Muito obrigado. E eu queria que tu pudesse começar com a gente hoje, falando um pouco da tua carreira, um pouco de você. Sei que o Daniel gosta de churrasco também, eu que sou apreciador de churrasco. Então vamos falar aqui um pouco da nossa trajetória de profissão para a gente falar um pouco sobre o tema de hoje. Opa, vamos lá. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. A gente sempre é parceiro aí de vários eventos, de várias questões. Entendemos ali que comunidade que trabalha em parceria ele é essencial para que o nosso ecossistema cresça, para que a gente se fortaleça como comunidade, como região. Então, estarei sempre à disposição aí para poder contribuir. Hoje eu sou o diretor técnico do Venturos, já estou há praticamente 8 anos no Venturos, né? Mas a minha carreira ela começou um pouquinho lá atrás, onde eu me formei em Ciência da Computação, na FUCAP, tá? Sou manauara, então me formei na FUCAP, indo um pouquinho mais para trás, até me formei como técnico em informática na Fundação Matias Maquilin. Ali foi quando eu dei o meu primeiro passo na área de computação, onde eu aprendi a programar. Então, quando eu finalizei a fundação, eu já fui estagiar na Philips, depois estagiei na Gradiente, antiga Gradiente, onde ali eu evoluí até me tornar ali um analista sênior, fiquei vários anos na Gradiente, e foi todo o período da minha graduação. Então, enquanto eu trabalhava, aquela rotina de trabalhar no distrito durante o dia, estudar à noite, foi quando eu fui evoluindo. Trabalhei muitos anos ali na Gradiente, como eu comentei. Depois fui para a área de institutos, então trabalhei ali no Instituto da UEA. Depois do Instituto da UEA, trabalhei no Instituto Intera, um outro instituto aqui da região. E dentro desse processo foi quando eu senti falta de voltar para a área acadêmica, de voltar a estudar, realmente fazer pesquisa. Então foi quando surgiu uma oportunidade de ingressar no mestrado da USP. Então fui aprovado no processo seletivo, ingressei no processo da USP. Foi quando eu comecei também a entrar de uma forma mais pesada nessa área de dados, que é a área hoje que eu me identifico mais dentro de toda a área da computação, na área de data science, trabalhando com big data, trabalhando com IA, com gestão de dados. E aí eu fiz meu mestrado na USP, depois tive a felicidade de ser convidado para fazer o doutorado também na USP, mas com uma regra, acho que não seria a palavra regra, Condição. mas com uma condição, que eu deveria me mudar para São Paulo, que eu não poderia fazer remotamente
como eu fiz o meu mestrado. Uhum. Então, eu tive um momento ali de adequação do meu processo. Na época eu tinha uma empresa, eu trabalhava como consultor, já tinha saído de institutos, então já estava trabalhando, empreendendo, e dentro desse cenário eu fiquei durante um ano ali nesse momento de decisão, até que eu decidi realmente me mudar para São Paulo. Então, fui para São Paulo, fiz meu doutorado lá. Durante esse período, trabalhei durante praticamente 6 anos que eu morei em São Paulo. Trabalhei como consultor em várias empresas, trabalhei como consultor da ONU, trabalhei com outras empresas internacionais, abri uma empresa, empreendi lá também com 2 sócios paulistas, uma empresa de desenvolvimento de soluções científicas. Então, a gente viajou pelo Brasil inteiro e desenvolveu várias soluções para museus, para institutos, para órgãos governamentais. Então, foi um período bem bacana. Até que eu finalizei meu doutorado e, por questões familiares ali, surgiu a vontade de retornar para Manaus. Retornei para a terrinha e, ainda com a minha empresa tocando ela remotamente, voltei a dar aula também aqui. Inclusive, voltei a dar aula na FUCAP no período. Legal. Mas a questão do trabalho à distância naquele período ali não deu muito certo. Então, eu entreguei a empresa para os meus sócios tocarem lá de Campinas, e foi quando eu voltei para o mercado, e aí sim cheguei na minha empresa atual, que é o Aventuros. Estou nela há 8 anos. E dentro de toda essa jornada ali que eu resumi em alguns minutos, passei por praticamente todas as áreas da tecnologia: desenvolvimento de software, área de qualidade, área de TI, arquitetura de software, liderança de times, gestão de projetos. Depois entrei nessa área mais de dados, de IA, de Big Data. Continuei trabalhando com gestão e já há alguns anos trabalho na direção ali da direção técnica do Instituto. Então, eu nunca larguei o meu lado, meu braço técnico. Eu gosto muito de tecnologia, é algo que eu faço não por profissão, mas por prazer. Legal. Mas realmente hoje a minha função é outra, é mais realmente negócios, é mais direcionamento e estratégia dentro do Venturos. Então, esse é um resumo rápido E da o, minha carreira. e o melhor de tudo, tá, gente? Ele não é velho, não, tá? Ele só tá rodado, tem bastante quilômetro rodado. Ah, cara, que legal. É muito bacana ouvir um pouco mais da tua história. Eu já conhecia boa parte, mas agora conheci um pouco mais da trajetória de ponta até hoje, né? E assim, até para quem não conhece também, né? Meu nome é Oscar Rabelo, né? Hoje estou à frente da associação, né, da TEC. Estou como também num cargo mais estratégico como você, numa empresa com uma proporção menor de quantidade de funcionários, mas que também tem alguns desafios voltados para gestão, negócios, rentabilidade de negócio, ROI, todos esses temas aí que você é habituado a falar. Então, esse é muito bacana e também muito parecido contigo. Eu só ainda não tenho ainda, mas é o que eu vou atrás ainda de mestrado e doutorado, que eu acho que faz muito sentido dentro do que a gente vem nos propondo. Mas também vivi essa jornada de estagiar de manhã, estagiar de tarde, trabalhar de noite. Então, assim, a gente pode falar para você que está assistindo, né, que você tem esses desafios. Eles não vão deixar de existir nem quando você é novo, nem quando você for mais velho, mas que cabe a você, né? Eu acho que o meu papel aqui hoje, trazendo as pessoas como o Daniel, é realmente mostrar para vocês que é difícil no começo, mas não é impossível. Então, que você possa realmente agregar isso no teu dia a dia. Eu também vim de uma família de uma área de periferia, então eu consigo compreender que não é fácil, né? Mas assim, eu sempre vou estar trazendo essa palavra de incentivo, essa palavra que a gente possa realmente agregar no teu dia a dia. Porque assim, falamos de tecnologia, falamos de segurança, falaremos de computação quântica, falaremos de IA, falaremos de vários outros temas. Hoje o nosso foco vai falar basicamente focado para profissões, carreira, né? Mas nada mais do que certo lembrar, a base de tudo são pessoas, né? Então a gente realmente precisa entender como as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas agem, como elas estão naquele momento, para que a gente possa realmente fazer com que esse programa que nós estamos começando ele faça sentido, né? Que você possa acompanhar o Tech Talk, entendendo que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida da gente, tanto da vida profissional, que é o que a gente vai trazer mais aqui, mas pensar como é que eu posso agregar aquilo que eu estou aprendendo aqui no nosso podcast para o meu dia a dia. A gente tem muita iniciativa,
A Tec, falando um pouco da Tec, é uma parceira da Venturos, a Tec é parceira de outras universidades. Por quê? Porque a gente quer que a Tec seja realmente o ninho onde as pessoas possam ir lá, se sentirem confortáveis ao chegar nessa instituição, sabendo que terão pessoas e parceiros estratégicos para ajudar ela no dia a dia, né? Então, assim, a gente tem esse desafio e a gente quer muito que a gente consiga fazer com que mais pessoas consigam receber esses benefícios. E Daniel, eu queria começar agora falando um pouco mais do que nós trabalhamos no dia a dia, né? Hoje eu também trabalho muito forte na parte de Big Data e de IA, né? A gente vem trabalhando muito com construções mais focado para agentes, né? Construção de agentes, e a gente gosta muito de trabalhar numa vertente mais analítica, trabalhando com IA em cima, né? Eu queria saber de ti, tu que já tem um background muito mais antigo nesse tema e já vem trabalhando lá no Instituto provavelmente há muito mais tempo. Como é que está a evolução desse tema? Como é que está o mercado querendo captar profissionais para essa área? Você, na tua experiência do dia a dia, vem precisando de profissionais? Como é que está essa parte no teu dia a dia? Eu vejo que hoje a gente está num momento muito peculiar, tá? Porque falar sobre necessidade de pessoas na área de computação, na área de engenharia é algo comum já há muitos anos. Então a gente tem um déficit de pessoa, de demanda e de oferta de profissionais muito grande. Então as nossas universidades hoje elas formam um terço. Um dos indicadores que existem hoje é que hoje as nossas universidades no Brasil elas formam um terço dos profissionais de computação e engenharia que o mercado necessita. Então, a cada ano que passa, esse déficit vai aumentando. Então, a gente sempre precisa de profissionais. Então, hoje, você tem uma área específica da computação que necessita de profissionais? Não, todas as áreas necessitam de profissionais. Tá? Então, você, na área de desenvolvimento, na área de TI, na área de qualidade, diversas outras áreas ali dentro da tecnologia, você tem a falta de profissionais. Então, você tem muitas oportunidades no mercado. Só que qual é a peculiaridade desse momento? É que cada vez mais essas áreas elas estão se especializando e muitas especialidades elas estão se unificando. Então, por exemplo, hoje a gente fala de uma área que é o MLOps. O MLOps nada mais é do que uma unificação. A gente teve uma primeira unificação ali do desenvolvedor com o profissional de TI que gerou o DevOps. Então, é o desenvolvedor que tem um foco ali em arquitetura, em implantação e sustentação de soluções, que cuida ali da parte de ambiente de cloud, etc. Então, já foi uma unificação de dois profissionais ali, de dois perfis em um único. Aí agora surgiu o MLOps, então é esse cara que era dev e que conhecia de TI, de cloud principalmente, de esteira de desenvolvimento, que agora tem que conhecer de MLOps, de ML, né, de Machine Learning, de IA. Por quê? Porque agora ele precisa sustentar também em cloud e em ambientes on-premises ali internos na empresa, as soluções de IA que estão sendo desenvolvidas. E muitas vezes essas soluções de IA, elas podem ser desenvolvidas por equipes técnicas, mas podem ser desenvolvidas também por profissionais da área administrativa, porque hoje as soluções de IA, elas também vieram junto com a questão tecnológica, eles vieram com viés de popularização da tecnologia. Então, hoje você possui ferramentas que pessoas que não são desenvolvedoras conseguem desenvolver algumas soluções de IA mais simples. E isso alguém vai ter que manter dentro de uma empresa essas soluções. Então surgiu esse profissional de MLOps. Então esse é um exemplo. Mas hoje a gente tem vários profissionais que estão sendo moldados para o futuro que unificam capacidades. Então acho que essa é a grande peculiaridade. Existem vagas para todos, Legal. mas as grandes vagas são para essas novas profissões que unificam competências. Tô falando desse jeito, eu lembro muito da minha época acadêmica que a gente falava muito de segregação, né? Nós tínhamos o analista de requisitos, nós tínhamos o analista de sistema, nós tínhamos o programador, e a gente veio percebendo durante o percurso do tempo que as coisas elas vieram mais que se juntando e se equiparando. E aí foi quando surgiu o Full Stack, quando surgiu o DevOps, quando surgiu o FinOps, e agora eu não conhecia, não vou mentir, não conhecia o MLOps, né? Que aí vem falando
de uma coisa muito mais abrangente. Uhum. Dentro do mercado de trabalho, onde a gente já entendeu que nós temos a necessidade de ter essa pessoa que tem uma qualificação um pouco mais abrangente, provavelmente sabendo, sendo especialista em dois principais pilares, pelo que eu estou entendendo aqui, Machine Learning e Machine Learning é a esteira de desenvolvimento daquele cara que desenvolve. O mercado ele já vem absorvendo de uma forma muito comum, ou esse mercado, ou essa visão que tu passou, ela vem mais para a linha de institutos, de instituições que trabalham mais com pesquisa? Porque quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente tem que falar do como o Brasil é. E o Brasil tem muito essa questão de, eu sou programador, eu só posso programar, eu sou analista, eu só posso analisar. Daí a gente sabe que para a tecnologia tem uma mudança. Não segue-se uma. Deveria se seguir aquela cartilha, mas a gente sabe que as empresas não conseguem seguir aquela cartilha porque hoje em dia você tem que ter profissionais que realmente consigam se adaptar muito facilmente. Então, como é que está na prática, no que tu pode vivenciar, na adesão desses profissionais se qualificarem para atender essa demanda, e se de repente tu também tiver informação de como é que está a questão de, eu sei que é difícil precisar salário, mas como é que está, o quão está atrativo a gente que é professor de sugerir que o nosso aluno tendencia a seguir essa área porque tem uma boa gratificação no final do mês. Vamos lá, então. Sobre a primeira pergunta, a questão de aplicação realmente, onde esse profissional, por exemplo, o MLOps, ele já está sendo requerido em todas as empresas. Então, na verdade, por quê? Porque hoje todo mundo quer ter IA. Só que uma coisa é você usar o ChatGPT em casa e você utilizar ele para lhe apoiar na geração de um relatório, no resumo de uma reunião. Isso são coisas que você faz para você. Mas a partir do momento que você desenvolve uma tecnologia, mesmo que seja no ChatGPT, usando qualquer uma das ferramentas ali de agentes disponíveis, e você quer que isso seja compartilhado com outras pessoas dentro de uma empresa, por exemplo, com pessoas do seu setor, ou com pessoas que fazem o mesmo trabalho que você, aquilo já se torna corporativo e aquilo precisa de uma gestão, precisa de uma sustentação para que aquilo funcione bem e possa ser integrado dentro do teu processo de trabalho. Você já precisa do MLOps. Então, a tendência é que todas as empresas, mesmo empresas que não desenvolvem IA, elas precisem desse profissional. Tá? Então, mais uma vez, a diferença a peculiaridade que esse movimento de IA está trazendo é de popularização. Então, a gente vai precisar ter cada vez mais, por isso que fala muito, o profissional vai perder seus empregos. Como qualquer revolução, você perde empregos e são gerados outros. Então, a grande questão não é você ficar preocupado em perder seu emprego por causa da IA. É você se adequar e aprender a usar a IA para que você faça parte desses novos perfis desejados pelas empresas. Então, é esse o foco. E o MLOps ele surgiu disso, de uma necessidade de sustentação e de manutenção de sistemas e de modelos de IA que são gerados seja por desenvolvedores ou sejam por profissionais das diversas áreas disponíveis, tá? Então, isso não é só para os institutos, não é só para empresas específicas. É para todo mundo. Todas as empresas já têm hoje? Não. Assim como poucas empresas possuem modelos de IA sendo executados de forma corporativa. Mas a tendência, e todas as empresas hoje, qual empresa hoje não busca usar IA no seu processo? Todas buscam. Existem dificuldades, que talvez seja um outro tema aqui fora do contexto dessa conversa, mas as empresas estão buscando. E a tendência é que cada ano que passe, mais empresas utilizem IA no seu dia a dia e mais existe a necessidade de profissionais como o profissional de MLOps. Mas não é só ele. A partir do momento que a gente está trabalhando com o IA dentro das empresas, o que é o combustível da IA? São os dados. Eu tenho que organizar os meus dados dentro da empresa. Dentro desse conceito de eu precisar organizar meus dados dentro da empresa, para que os meus modelos de IA funcionem, eu preciso ter profissionais focados em dados. E aí entra os gestores de dados, aí entra os cientistas de dados, aí entra os engenheiros de dados. Então, você tem já uma gama de profissionais, de perfis,
que são responsáveis por gerenciar e por garantir a qualidade e o processamento dos dados dentro das empresas. Então, se a gente for ver, mais uma vez, essa popularização da IA, ela gerou uma necessidade de profissionais que antes as empresas não precisavam ter. Eu comprava um software de uma empresa, instalava esse software no meu sistema ou no meu cloud e eu usava esse sistema. Simplesmente assim. Eu não precisei, no máximo eu tinha uma equipe de TI que fazia suporte técnico, que fazia gestão de servidores, mas agora eu preciso ter mais profissionais. Então, para a área de computação como um todo, não só para as pessoas que desenvolvem IA, a popularização da IA está gerando outras oportunidades que antes não existiam. Cara, muito legal. E quando a gente fez assim, tu fez um paralelo, né? Preciso do MLOps, preciso do analista de dados, do Uhum. cientista de dados. Quando a gente fala do MLOps, até para a galerinha que vai ver aí depois, a gente fala de uma pessoa que tem background mais para área de desenvolvimento, área de infra, área de gestão, área de negócio, porque eu vou te ser bem sincero. Atualmente eu estou dando aula para uma turma de oitava período de ciência da computação e numa quarta de ADS. Até você fez até uma participação na nossa aula. E eu percebo que muitos alunos que serão futuros profissionais, eles ainda têm uma aversão a determinado tipo de carreira. Uhum. E parece-me, pela leitura que eu fiz na vez que eu conversei com eles no início do período, que eles têm uma visão que só existe dois rumos dentro da ciência, da área de computação. Ou eu vou ser programador, ou eu vou ser cabista, né? Traçando em miúdos, eles pensam nisso. Mas quando eu falo de uma carreira dessa, por exemplo, quando eu falo de FinOps, quando eu falo de MLOps, como eu falo de DevOps, o que é que eu preciso compreender, até para ajudar eles, né? Para eles entenderem, não, tu precisa ter um background de desenvolvimento, mas não necessariamente tu precisa codar, porque a gente sabe que tem soluções de no-code e low-code que te ajudam. Então, assim, para a gente tentar dar um norte para essa galera, o que que tu entende que pode ser um caminho além do desenvolvimento e além da infraestrutura para essa galera? Acho que o primeiro ponto é o profissional de tecnologia ele entender que essa transformação que ele faz na carreira, conhecendo novas tecnologias, começando a utilizar novos processos, ele é eterno. Esse é o primeiro ponto. Legal. Por quê? Porque é mutável, as tecnologias mudam, as necessidades mudam. Então, nunca um profissional que ele se formou com aquele conhecimento na universidade, ele vai se manter com aquele conhecimento e vai ser um profissional apenas com aquele conhecimento. Então, sempre a gente tem que se adequando às mudanças que existem. Então, a primeira coisa é tirar esses limitantes Legal. eu sou o dev, eu sou da área de infraestrutura, eu sou da área de qualidade, porque hoje uma pessoa de qualidade precisa saber desenvolver. Como é que eu vou fazer a automatização de testes? Eu preciso desenvolver. Então, uma pessoa que é da área de negócios, quanto mais ela conhecer as ferramentas de prototipação, que muitas envolvem conhecimento sobre essa parte mais de design, ou mais de desenvolvimento front-end, ou até de IA, que eu tenho várias ferramentas, como a V0, por exemplo, que possibilita que você faça prototipagens rápidas e faça discussões com o cliente sobre a expectativa do cliente e os requisitos que você está considerando no sistema. Isso vai fazer com que você gere uma solução mais rápida. Então você vê que as fronteiras elas meio que se quebraram. Então não é que você precisa aprender tudo. Ninguém consegue aprender tudo porque cada vez mais a tecnologia se aprofundou tanto que a necessidade de você ser front-end, você ser back-end ou qualquer uma dessas sub-áreas que foram criadas, não é para você se especializar simplesmente em algo, é porque é tantas coisas que você precisa aprender que você acaba se focando naquele mundo, mas dentro daquele mundo, você vai ter que aprender sobre segurança, você vai ter que aprender sobre dados, você vai ter que aprender sobre IA. Então, não quer dizer que é porque você é um dev front-end que você só vai se preocupar em aprender React para sempre. Não existe mais isso. Isso talvez no passado funcionasse. No máximo, você vai ser um profissional medíocre se você seguir essa área. Então, realmente, a partir das suas, eu costumo falar isso, a partir das suas preferências, você define a área principal que você trabalha.
Então, eu gosto muito de desenvolver banco de dados, de desenvolver APIs, eu gosto muito de estruturar dados dentro de um sistema, eu vou ser um cara de back-end. Então, eu vou trabalhar naquilo ali de back-end. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que aprender sobre front-end, sobre segurança, sobre IA, sobre qualidade. Então, eu tenho que ter a mente aberta para aprender. Exatamente porque os perfis que estão se moldando para o futuro são multidisciplinares. Então, eu preciso conhecer de negócios, eu preciso conhecer de liderança. Então, cada vez que você se limita a áreas específicas da tecnologia, mais limitada vai ser a sua abrangência ao mercado. Então, menos você vai ser um profissional requisitado. Então, acho que essa é a primeira mensagem aí dos nossos ouvintes é essa. Não se limitem a tecnologias específicas, não se limitem a caixinhas que foram criadas ali dentro da área de tecnologia. Você tem que, primeiro, escolher o que você gosta de fazer. E uma coisa que eu sempre costumava falar para os meus profissionais, até hoje eu falo, a tecnologia ela não tem que ser encarada só como uma profissão. Ela tem que ser algo que você consome no seu lazer também, algo que você gosta de ler a respeito, de se informar. Então, se você não é uma pessoa que gosta de ler notícias sobre tecnologia, você já está atrasado, porque tem um monte de coisa que está surgindo e você está por fora daquilo. Então, você tem que estar atualizado sobre tecnologia, você tem que ter a curiosidade de buscar as coisas novas. Pô, por que estão falando tanto de de no code e low code? Aí, se você tiver aquela visão meio fechada, você vai falar: putz, isso é ruim. Há 10 anos atrás eu testei isso, não funcionava. Cara, há 10 anos, isso realmente era uma porcaria. Mas hoje em dia, com a IA, mudou completamente. Então, hoje você já consegue realmente desenvolver soluções sem codar, sem precisar codar. Então, a gente tem que tirar um pouco, nós como profissionais de tecnologia, essas amarras e realmente entender que tudo está evoluindo, as tecnologias evoluindo, então o que não funcionava antes funciona agora, e a gente tem que olhar para o mercado e ver o que o mercado está exigindo da gente. Se a gente se preocupa com isso, a gente sempre vai estar pronto para as novas gerações. Então, seja a nível de IA, seja a nível de computação quântica daqui a uns anos, seja a nível de blockchain, que já está aí, apesar de ainda não ter uma popularização tão grande a nível de uso, mas as aplicações já são milhares e já se provou como tecnologia, então já tem muito mercado solicitando pessoas que conhecem de blockchain e a tendência é que aumente cada vez mais. Então, assim, cada tecnologia que surge é uma oportunidade para um profissional desse, para um estudante desse, falar: cara, eu vou surfar essa onda que está no início e estudar sobre esse tema. E, naturalmente, ele vai se encaixar em uma dessas caixinhas. Então, a minha visão não é você escolher a caixinha e focar só nela. É você focar dentro de uma necessidade e, a partir daí, a caixinha você vai se adequar naturalmente com base nas suas competências e nos seus desejos. Então, assim, talvez tu comece por aqui, depois tu passe por aqui. Eu mesmo na minha carreira, eu passei por diversas caixinhas. Até TI eu fui. Então, assim, é uma área que eu nunca pensei em, vou trabalhar com TI, mas trabalhei com TI, fiz backup de servidor, trabalhei com redes, fiz até certificação CCNA, que era uma certificação Cisco lá atrás que tinha que ser feita, né? que era exigida, e não usei para mais nada depois. Então tu perdeu tempo? Não, tudo agrega. Então é um conhecimento que eu usei como arquiteto de software depois, conhecendo um pouco de TI, de infraestrutura que eu conheci naquele momento lá que eu trabalhei com TI, eu pude usar na área de arquitetura de software. Legal. Então, eu acho que essa é a visão. Essa é a visão que os nossos estudantes têm que ter e nossos profissionais. Sim. Porque o profissional tem que estar sempre se atualizando. É bacana tu falando, eu vim me lembrando assim um pouco do passado, quando a gente vem falando com os mais jovens, né, eles falam assim: você pergunta, é unânime, né? Se você perguntar de qualquer pai, qualquer mãe, o que você quer que seu filho seja? Médico ou advogado? Parece que é uma coisa assim natural. E você explicando pra gente essa questão da abrangência, me remeteu muito que um profissional de TI está seguindo meio que uma
característica muito parecida com o profissional de um advogado e de um médico. Em que sentido? Hoje nós temos a necessidade de um médico saber o conceito básico do corpo humano, das necessidades humanas. Você acabou de falar que o profissional de TI ele tem que ter aquela formação abrangente para saber um pouco de cada coisa. Uhum. Se ele quer se especializar lá em análise de dados, ele vai fazer lá uma pós, algum curso voltado para análise de dados. Assim mesmo o médico, se ele quiser trabalhar em alguma especialidade diferente. Assim também como advogado. E aí, fazendo uma rápida analogia, me veio também um ponto que é os valores. Quando a gente fala de salário, por que os pais e as mães eles pensam logo no médico, que elas pensam logo no advogado? Porque elas acreditam, né? A gente sabe que não é totalmente verdade, mas ela acredita que o simples fato de se tornar médico, minimamente já vai ter um salário ali muito mais acima da média do que qualquer pessoa que se formaria em qualquer outra profissão. Assim também como advogado, se tem essa imaginação. E a gente percebe que talvez hoje, a gente pode até é, procurar pesquisas, a gente sabe que profissionais de TI estão recebendo muito melhor do que muitos médicos que estão fazendo vários plantões, fazendo vários viradões para justamente ter um salário um pouco melhor. E aí, eu gosto de trazer essa perspectiva, por quê? Porque eu consigo entender que se a gente seguir todo esse passo a passo que tu comentou, onde até eu mesmo tive essa oportunidade de começar na área de desenvolvimento, fazer uma pós-desenvolvimento, ir para a área de redes, também fui de redes, infraestrutura, mas me encontrei de fato na parte de gestão e governança, que até para uma dica para quem está aí ouvindo, hoje os controles e auditorias e essa parte mais burocrática está cada dia mais necessária, são os gaps de profissional para essa área é um gap muito grande. Né? Então, essa é uma oportunidade para quem quer aprender também e ter a oportunidade de se qualificar e, quem sabe, receber um emprego nesse sentido. Então, quando eu naveguei nesses oceanos para justamente entender e hoje ter a possibilidade de ter uma visão mais estratégica para falar de uma empresa, para tentar entrar numa área econômica, numa área financeira, numa área contábil, numa área de gestão, numa área de pessoas, o que a gente consegue observar? Que a nossa qualificação técnica ela está nos proporcionando a chegar com salários que realmente são salários que abrangem uma curva um pouco mais próxima de quem é advogado e quem é médico, vamos dizer assim. Então, dentro do ecossistema que você está inserido, a gente ouve muito, né? Aí é mais uma dúvida real mesmo, né? Porque a gente sempre fala, ó, o Instituto A, Instituto B, Instituto C, o salário é bom, tem os benefícios XPTO e tal. Para nossa audiência que vai estar ouvindo aí, que está com expectativa de sair da faculdade, de repente, quem sabe, almejar uma profissão voltada para os institutos. Como é que está essa questão? É agressivo mesmo? Eu sei que não dá para falar de uma forma ampla, porque Uhum. cada profissão tem o seu salário, mas como é que é atrativo mesmo? É sim, cada vez mais a área de tecnologia exige uma atratividade, exatamente pelo que a gente conversou antes. A gente tem um déficit grande de profissionais. Então, quanto mais as empresas precisam de profissionais e esses profissionais estão em número menor, naturalmente os benefícios e os salários que são disponibilizados para essas vagas são cada vez maiores. Então, a tendência é que esses salários aumentem cada vez mais. Agora, um grande ponto que eu gosto sempre de citar quando a gente fala sobre carreira, sobre vagas, é que é o seguinte: não existem falta de profissionais disponíveis no mercado. Existem a falta de profissionais disponíveis e capacitados. Então não adianta você fazer uma faculdade de computação nas coxas, como a gente fala, e achar que você vai magicamente ganhar uma ótima posição com um ótimo salário porque você fez meia boca a sua faculdade. Então não vai. Por quê? Porque assim como esses institutos, essas empresas, elas pagam ótimos salários, muito maiores muitas vezes que médicos ou advogados, a exigência também é muito grande. Tá? Então, quando a gente fala que o mercado hoje em dia, as universidades não formam profissionais suficientes, a gente está falando de profissionais capacitados. Porque profissionais não capacitados Tem um tem um monte monte. aí no mercado. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tem pessoas que hoje ainda fazem faculdade na área da computação achando que é a tábua da salvação. Eu vou fazer a faculdade, eu tendo o diploma, acabou. Eu trabalho em qualquer lugar.
Dentro dessa visão, eu vou fazer um viés contrário. Se você não fizer universidade, mas você efetivamente parar um ano da sua vida para estudar tecnologia e você se tornar um ótimo profissional, você vai ter emprego pro resto da vida, sem precisar ter o canudo. Então a questão não é o canudo ou não ter o canudo, é você ter o conhecimento. Hoje o que as empresas buscam é o conhecimento. Então você, como um profissional capacitado, seja tendo aprendido de forma autodidata, ou a partir de cursos, ou a partir de universidades, etc., esse profissional vai ter emprego. Tá? Então, e muito bem remunerado. Então, essa questão das universidades, dos pais ali direcionarem para medicina, para direito, para profissões mais tradicionais, é porque, em geral, elas têm um balizamento onde você se formou, sendo bom ou ruim, você vai ganhar um salário médio bom. Então, por isso que, até por uma questão de segurança, os pais querem que os filhos tenham uma certa segurança no futuro. Então, são profissões tradicionais. Mas isso está mudando. A gente tem que ver que o mundo, hoje em dia, ele muda muito mais rápido do que antigamente. Então, hoje em dia, por mais que sejam profissões tradicionais, o que um advogado precisa aprender hoje não é o que o advogado precisava aprender antes. E a garantia de bons salários que o profissional tinha antes, ele não tem mais hoje. Assim como o médico. Então, isso está mudando muito. Tá? E já a área da computação, não. A área da computação é isso que eu falei para vocês. Eu posso ter um profissional formado que ganha R$ 1.000 porque ele gera algo compatível ao salário dele de R$ 1.000, como eu tenho um profissional recém-formado de computação que ganha R$ 50.000 ou mais, porque ele gera valor. Ele gera o valor suficiente para ganhar esses R$ 50.000. E ele pode, e dentro desse cenário, muitas vezes ele escala uma startup e passa a ganhar milhões por mês. Então, assim, não existe um limite. O limite do profissional de computação hoje é muito próximo de um empreendedor. Ele pode ter zero, mas ele pode ter milhões. Enquanto o médico, ele vai ficar naquela faixa dele ali para sempre, que é mais ou menos o que o mercado paga para aquela profissão tradicional. Então, acho que não é o que você fala ali da segurança, tá? Mas a nível de tetos, aonde você pode chegar, hoje a área de tecnologia ele oferece muito mais do que uma profissão tradicional. É engraçado porque o meu estímulo foi justamente para que a gente chegasse nesse momento de discussão, porque quando a gente vai falar de mercado de trabalho, de carreiras, a gente percebe que a gente consegue alcançar tanto carreiras mais longas, mais sólidas, mais consolidadas, mesmo porque se você for um profissional que gosta de estudar, que gosta de estar se formando, se conhecendo mais da tecnologia como toda, você tem a possibilidade de estar sempre, a gente usa muito o termo, né, pivotando de áreas, né? E aí, quando você traz para a gente nesse diálogo que existem profissionais que agregam valor e outros que não, é uma coisa que eu gosto de bater muito na tecla, e aí eu não quero trazer nenhum viés político partidário, mas assim, a gente, é muito interessante a gente da tecnologia, para mim isso é bem claro, né? Eu vou conseguir ter um salário a partir do momento que eu consigo trazer aquilo como retorno para a empresa. Ou seja, é valor agregado. Se eu gero pouco, eu recebo pouco. Até hoje eu estou mudando mais, mas antes eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu nasci para fazer os outros ficar rico. Porque quando eu entro no negócio, eu sou empenhado, eu quero fazer acontecer e tal. Hoje eu já estou indo mais para o viés de empreendedor, né? Realmente eu comecei a aprender e entender como é que funciona bem essa parte. Não à toa essa proposta que a gente está adotando aqui também tem esse viés de empreendedor, porque senão não estaríamos fazendo, nem eu nem você. Mas assim, eu percebo que ainda, mesmo que menos, se romantiza muito que o salário é apenas para que a gente sobreviva e aceite o próximo dia, né? E quando a gente vai para o mercado de tecnologia, ele é veloz, a gente vem falando no back aqui, né? A gente usou até um termo que ele se automutila, né? As empresas elas se competem entre elas e às vezes não tem nem aquele comparativismo que às vezes pode ser até mais saudável.
Então se romantiza muito que o mercado ele tem que ser bonitinho, fofinho. Não, a gente tem ali, a gente está ali para gerar valor. E eu gosto muito também, às vezes eu converso com algumas pessoas que a gente consegue dialogar algumas pautas que muitas pessoas dizem que não é bom conversar porque perde amizade, como por exemplo, eu gosto muito de conversar sobre política e futebol, mas no sentido de quando eu falo de equiparação salarial entre homens e mulheres. Na tecnologia, se a mulher produzir muito, ela vai ganhar muito. E se o homem produzir menos, mesmo tendo os mesmos cargos, ele vai ganhar menos. E isso é bacana, porque isso daí não é uma coisa que fica numa ótica que ninguém está compreendendo. Não, tá aqui, ó. A Maria entrega isso e o João entrega isso. Ela recebeu aumento porque ela entrega isso e ele não recebeu porque ele não entrega isso. A gente sabe que existem empresas que têm essa diferenciação por causa do sexo. Mas quando a gente vai para a tecnologia, e é por isso que eu estigo muito, até brigo para minha esposa, o que tu quer que a nossa filha seja médica? Eu falei, eu quero que ela seja de TI, porque se ela foi, do jeito que ela está vindo inteligente, que ela consegue se comunicar bem, acaba que hoje ela também tem um perfil de liderança tendo 2 anos. Se ela continuar num estímulo onde ela possa ter esse perfil, cara, ela pode ser uma grande CIO de uma empresa, ela pode se tornar uma pessoa de referência e pode ter, quem sabe, salários realmente muito bons, ou até mesmo ser dono de uma startup, enfim. Então eu percebo que o grande ponto é não romantizar. Porque a galera fica pensando assim, mas será que vai dar? Cara, vai lá, estuda. Vai atrás, não vai ser fácil, é claro que não vai ser fácil, mas vai atrás. Vai tentar fazer com que a gente consiga ter uma qualificação cada dia mais. Uma qualificação cada dia maior. E quando eu vejo, assim, por exemplo, a tua trajetória de vida, a tua trajetória de carreira, onde você consegue ter uma navegação, navega muito bem em vários temas que você trabalha, apesar de você ter sido humilde dizer que está mais ali na esfera de estratégia, não está tanto na parte técnica, mas mesmo assim gosta da parte técnica, é importante quando a gente entra num diálogo com qualquer outro tipo de profissional que a gente possa realmente chegar num bate-papo e falar, não, a estratégia melhor para seguir esse tipo de projeto é isso. A estratégia melhor que eu possa seguir para esse tipo de projeto é isso. Então, quando eu falo de estratégia, e aí você está à frente do instituto na parte de diretor técnico, né? Quando você fala nesse nível de estratégico, que você já passou ali da parte técnica, o que que o Daniel observa, né, para aquele cara que está começando ali, que já tem um pouco de conhecimento mais técnico, que ele está ali, meu, pô, tô de saco cheio de ficar codando, tô de saco cheio de ficar recebendo. Qual é o próximo, o que que ele deveria ter de incentivo para alcançar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais estratégica, tática, né? Saindo um pouco mais de operação. Qual é o caminho que tu observa que ele já está naquele nível que ele entrega, que ele evolui, que ele não romantiza mais o que ele faz, mas que ele viu, pô, qual é o meu próximo passo? O que que tu acredita que é importante ele seguir? Acho que é uma ótima pergunta, porque e muito difícil de responder. Por quê? Porque isso depende muito do ambiente onde esse profissional está inserido. Eu acho que a grande dica que eu poderia dar para um profissional desse era ele observar. Observar o ambiente, observar a equipe que ele está trabalhando, a empresa que ele está trabalhando, e identificar dentro daquela empresa, dentro da cultura daquela empresa, o que é considerado como valor e o que é visto ali como sendo os principais aspectos de um bom profissional. Isso pode variar de empresa para empresa. Vai ter uma empresa que ela é focada em resultado e o que mais importa é o nível de qualidade e de velocidade da entrega que você faz. Então, se você quer evoluir nessa empresa, você já sabe que você tem que se especializar na tecnologia que você está trabalhando, se especializar em áreas acessórias ali, que são, por exemplo, qualidade. O que que eu posso entender da área de qualidade para que o meu código ali se tenha uma qualidade melhor a nível de segurança? Como a IA pode me ajudar a ganhar essa qualidade? Então, eu começo a olhar para áreas acessórias e aí eu começo a ver como que eu posso evoluir. Mas já vão ter outras empresas que é importante na posição que aquele dev se encontra, ele, por exemplo, ter uma liderança em relação ao seu time. Então, esse cara tem que estudar liderança, esse cara tem que estudar comunicação, ele tem que entender ali como que ele se comunica melhor com o cliente e com o time dele. Então,
Isso vai depender muito de empresa para empresa. E muitas vezes você tem algumas escolhas que você pode fazer. Onde eu estou aqui faz mais sentido eu ir para uma área mais de negócios. Então, eu sou um dev, mas como eu gosto da área de negócios, eu vou estudar mais essa área para eu apoiar a minha empresa a trabalhar em prospecção de novos projetos. Cara, toda empresa quer um dev, um cara técnico que entende de negócios, que ajuda a vender. Toda empresa quer. Se tiver um aí, eu contrato hoje. Então, toda empresa quer. Assim como toda empresa quer um dev que tem um background grande de qualidade, que consegue levar o time a um nível de qualidade melhor nas entregas. Então, tu entende que, em geral, todas as empresas têm várias dessas necessidades. Então, se você quer crescer numa empresa, você tem que observar, antes de qualquer coisa, observar quais são os gaps existentes no time que você trabalha, na empresa que você trabalha, e o que a empresa considera como valor para aqueles profissionais. E aí você tem que focar nisso. Tem uma frase que a gente escuta muito na área, não só na área da computação, mas que a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Então, uma grande falha da nossa formação é que a gente não olha muito para o comportamental. E ele é essencial. Por quê? Porque hoje em dia ninguém trabalha sozinho, então você trabalha em equipe, você tem que lidar com o cliente. Por mais que você seja um dev júnior ali, um estagiário, em algum momento você vai ter que conversar com o cliente, vai ter que fazer uma apresentação, um reporte de um projeto, e você vai ter que ter uma comunicação boa. Você vai ter que ter, muitas vezes, uma língua estrangeira. Você vai ter que saber lidar ali com apresentações. Pô, como é que eu vou fazer uma apresentação? O que eu conheço de storytelling, por exemplo? O que eu conheço de organização de dados para que eu possa transmitir esse conhecimento? Tem muito dev que não sabe nem para onde vai isso. Então, assim, precisa estudar. Então, assim, quais são as competências não técnicas que eu preciso evoluir? Então, assim, é muito comum a gente que trabalha na área técnica, e eu também, como eu comentei, já fui de várias posições, é muito comum a gente ver profissionais que se diferenciam não pela área técnica. E tem pessoas que são mais técnicos, mas que acabam se enviesando muito ficando insatisfeitos com isso. Fala, pô, o meu coleguinha aqui do lado programa menos que eu, o meu código é melhor que o dele, mas ele está crescendo. Mas por que ele está crescendo? Porque a comunicação dele é muito boa, ele cumpre os prazos. Porque a questão não é você entregar o melhor código, mas entregar um dia atrasado. É você entregar talvez no dia, mas com um código mais simples. Ou você saber pedir ajuda na hora que você está com um problema. Tem muito desenvolvedor que é o desenvolvedor Rambo, que a gente costuma falar, que é aquele cara que está com um problema ali, ele fala isso virou pessoal, ele quer resolver aquele problema sozinho, ele se tranca numa sala e passa 5 dias lá para resolver o problema. E ele termina e fala, cara, sucesso, resolvi sozinho sem pedir ajuda. Esse cara acabou para ele. Esse cara acabou. O que a gente precisa na computação são solucionadores de problemas. A gente precisa de caras que ele está com um problema hoje, ele vai virar para o amigo dele e vai falar, cara, me ajuda a resolver isso, eu resolvo no mesmo dia. Eu não tenho problema de pedir ajuda. Uma pessoa de tecnologia que trabalha em uma equipe, ele tem que considerar a equipe como parte do trabalho dele. Então, ele tem que saber pedir ajuda, assim como ele também tem que saber ajudar quando necessário. Então, esses comportamentos, dos mais simples ao mais complexo, de eu estudar sobre comunicação, de eu estudar sobre comunicação não verbal, porque eu vou conversar com um cliente e eu preciso interpretar ali os feedbacks daquele cliente de uma forma mais profunda. Então, assim, tem tantas coisas importantes ali que um profissional, não só de tecnologia, mas de qualquer área, precisa estudar. Pô, faz sentido um profissional de computação estudar negociação? Claro, faz muito sentido, porque você precisa vender. Se você vai empreender numa empresa, se você criou um produto e quer empreender, você vai ter um sócio da área de vendas só porque tu não consegue vender, não faz sentido. Então, se você tivesse aquela competência, você podia vender o teu produto sozinho. Então, leva isso para o cenário da indústria também, ou de institutos, tá? Então, eu vejo muito isso. Eu vejo que o profissional, ele tem que... A minha dica seria essa, campeã. Seria você identificar quais competências estão faltando no seu time,
sejam elas técnicas ou não técnicas, e que são valorizadas dentro da empresa. Você precisa fazer muita apresentação para o cliente, cara. Estuda sobre storytelling, estuda sobre apresentações incríveis, estuda sobre comunicação realmente para você saber passar isso para o cliente olhar e falar, cara, isso é incrível. Não traz uma apresentação aquela no preto no branco, que o cara faz rapidinho, escreve ali e fala, ah, não, eu sou desenvolvedor, então eu sou xiita, eu não faço nada bonito, porque o importante é o código, não é o código. Então, assim, o que se apresenta é muito importante também. Então, a gente tem que saber vender o que a gente faz. Então, eu vejo muito por esse sentido. E quando a gente vai falando de uma pirâmide de evolução, né, a gente já falou ali do operacional, estamos Uhum. ali no tático, agora a gente vai para o estratégico ali, que é quando a gente fala lá com os donos de tudo, né? E aí eu gosto muito de lembrar algumas situações de. A gente tem um grupo de gestor de TI, né? E a gente vê muito se falar de que, eu não consigo fazer isso porque meu chefe não aprova. Eu não consigo fazer isso por causa que é muito caro. Eu não consigo fazer isso por causa de. Enfim, a justificativa que se vê sempre é que a culpa é de alguém. E nunca a culpa é minha por eu não ter a capacidade de me qualificar no storytelling ou numa qualificação de fazer uma apresentação muito boa. E eu te falo isso por conhecimento de causa, porque quando eu falo, cara, tu já fez isso? Não, mas o meu chefe gosta do preto e do branco. Mas tu já fez isso? Não, ele nem gosta, ele só gosta de planilha. Mas como é que tu sabe? Tu sabe fazer? Tu já fez? Tu já aplicou uma técnica de fato? E eu lembro que teve um momento na Tech que eu fiz 70 visitas virtuais, me colocando à disposição para falar sobre o que era um PDTI, Plano Diretor de Tecnologia. Cara, mais de 50% não sabia nem o que era. Tudo bem, você tem direito de não saber, mas assim, se você está no cargo estratégico onde você está gerenciando uma TI, você tem que primeiro fazer aquele básico bem feito, que é arrumar sua casa. E arrumar sua casa não precisa do teu chefe. Se os teus processos não estão bem mapeados, se a tua equipe não está sendo bem gerida, se tudo que você entende que é o mínimo necessário para a sua sessão funcionar não está sendo bem feita, com certeza não existe um processo bem definido para te chegar com o diretor, com o presidente e fazer uma abordagem correta. Você vai fazer mais no empirismo, no feeling, enfim, qual vai ser a forma, vai ser mais na tentativa e acerto, né? E eu lembro conversando com alguns amigos, né, meus amigos meus que trabalhavam empresas familiares falando, é muito difícil, porque o dono da empresa é difícil, não sei o que, aquela dificuldade. E eu sempre sentia a, eu ficava inquieto, mas cadê a tua culpa nisso? Parece que sempre a culpa é dos outros. E aí tu falou ainda há pouco sobre a cultura da empresa, e eu percebo que as pessoas, quando estão no nível mais estratégico, elas não procuram entender a cultura. E aí entra muito de frente com o que tu falou, observar. Observar que caminho eu vou seguir, observar os gaps que eu tenho, que meu time tem, e observar os gaps que o meu chefe tem. Porque ele pode estar bloqueado, porque alguém deve ter tentado fazer de uma forma que ele não ficou satisfeito e criou um bloqueio, enfim. Então, eu queria, já estimulando o nosso horário aqui, que já vai fazer 1 hora que a gente está batendo papo, quando a conversa flui fica bem legal. Queria que tu, de repente, trouxesse para a gente, dentro do teu contexto, já que tu tá realmente no cargo de diretoria, que provavelmente tu já fala com, eu não sei qual é a estrutura, se é o CEO, se é o dono, enfim, não sei como é que funciona, mas você que veio de baixo, da parte do chão de fábrica, vamos dizer assim, que veio ali codando, que veio puxando cabo de rede, que veio fazendo aquilo, que observou, pela tua fala, observou bastante as culturas das empresas que tu passou. Mas assim, dentro do conceito agora de estou no cargo mais estratégico, estou dentro, já sou. A gente falou ainda há pouco que o que eu faria para ser. Agora você já é. Como é que é esse dia a dia quando você vai falar com o teu diretor, com o teu superior imediato, enfim, quem quer que seja? E como é que tu acha que é uma boa abordagem, de repente dar sugestões também de qual tipo de literatura? Eu sei que tu não vai ter o livro aqui de bate-ponto, mas como é que foi também nessa trajetória assim, me tornei, e agora? O que que eu faço? Uhum. Como eu havia comentado, né? Esse processo, ele é um processo ali muito de percepção, de você ir percebendo, né? Mas o que acontece? Cada vez que você vai
evoluindo como profissional, você vai aumentando a sua senioridade, além da questão técnica, que aqui a gente já coloca como sendo algo, algo que precisa ocorrer, algo que precisa existir, né? Então a gente já está dizendo aqui, o técnico não é algo negociável. Então você tem que ser um bom profissional, tem que conhecer tecnicamente, mas o que vai fazer você crescer seus olhos? Então, o que vai fazer crescer os olhos dentro desse cenário é o seu diferencial, é o que gera mais valor. Então, pô, esse cara, ele é um ótimo desenvolvedor, ele programa muito bem, mas, cara, ele entrega no prazo, ele sabe apresentar o que ele faz para o time, ele sabe conversar com o cliente, ele sabe interpretar as necessidades dos demais e ajuda quando pode. Então a gente vê que a questão técnica ficou no primeiro item. Os outros itens são competências comportamentais que fazem com que ele gere mais valor do que simplesmente o código dele. Então eu costumo falar para os nossos profissionais lá da empresa que o seu nível de valor enquanto codificador, enquanto desenvolvedor, ele chega até um patamar. Então ele chega do 1 ao 5. Para você passar do 5, já não é mais melhorando o seu código ou melhorando as suas entregas, porque chegou no limite. É você influenciando outras pessoas do time a serem mais produtivas. Então você passa do 5, chega ao 10, chega ao 15, chega ao 20. Por isso que, em geral, uma carreira de tecnologia, bora usar o de dev aqui, mas ela pode ser aplicada em qualquer carreira. O dev ele chega num momento ali que ele se torna um sênior. Qual é a atribuição dele nova que ele não tinha como pleno? Ele já lidera pessoas. Por quê? Porque já se considera que se você é um sênior, para você gerar mais valor, o seu valor não é medido só com o que você entrega, mas com como você direciona e influencia os outros desenvolvedores menos experientes a entregar mais. E assim vai, você se torna um líder técnico, um master, um especialista, cada empresa chama de um jeito, já não é mais interessante para a empresa só o que você codifica ou só as pessoas que você influencia. Já é importante a parte de negócios, entende? Então, assim, Interessante. essas capacidades elas vão subir. Aquela ideia de que eu sou o melhor dev do mundo, mas eu me fecho na minha sala, eu não falo com ninguém, eu não interajo com o time. Esse cara, ele tem espaço nas empresas? Até tem, mas ele não vai crescer. Ele pode ter um bom salário até certo ponto. Por quê? Porque ele não vai passar dos 5. O valor dele, máximo, é os 5. E vai ter um cara que codifica muito menos que ele, com menor qualidade, com menor velocidade, mas que ele, a partir da influência de outros devs, a partir da liderança, a partir da participação na prospecção de projetos, na escrita de relatórios, na discussão sobre soluções, ele gera valor 20, valor 30. Então, é isso que os devs precisam entender. Então, esses valores eles vão se somando à parte técnica, não é um ou outro. Então, se você é um ótimo dev, isso a gente já está partindo que você tem que ser o melhor possível. E como que você vai crescer? Evoluindo sua comunicação e participando de prospecções de projetos, por exemplo, ou tendo uma ótima escrita e ajudando em processos de documentação ou de repasse de conhecimento para o cliente, porque, em geral, todo projeto de tecnologia tem uma etapa de transferência de conhecimento. Então, você treinando pessoas de senioridade mais baixa, cara, uma das maiores dificuldades da empresa é você manter o conhecimento dentro da empresa e você formar pessoas. Então, se você é um dev pleno, mas você no seu tempo vago você está treinando devs júniores a crescerem, quando esses devs crescerem, você vai ser responsabilizado por isso. Então, você está gerando valor para a empresa. Então, tem muitas formas de você gerar valor da empresa, além da codificação. Então, Legal. esse é o grande ponto. E cada vez que você vai crescendo, isso vai acontecendo. Então, por exemplo, hoje, a nível da minha comunicação, hoje eu me comunico em todos os níveis da empresa. Eu tenho a minha comunicação com o meu chefe,
tá? Como presidente da empresa, eu tenho a comunicação com os outros diretores, com os meus pares, eu tenho a comunicação com os meus gestores e com os times técnicos. Então, eu acabo, dentro da minha posição, tendo uma comunicação com todos. E eu tenho que me adequar a minha comunicação e como eu vou apresentar as coisas para cada um deles. Então, eu vou trabalhar com um time técnico, eu vou montar um relatório técnico, ou eu vou pegar o relatório que eles geraram e vou fazer uma dissertação sobre aquilo e vou marcar uma reunião para conversar com eles e discutir tecnicamente sobre uma solução. Agora, para o meu superior, eu já vou levar um resumo executivo ou algo muito resumido sobre pontos específicos que eu quero lidar com ele, porque eu sei que ele não vai ter tempo para se aprofundar num relatório técnico. Essas coisas parecem simples, mas muito profissional não percebe isso. É verdade. E é isso que gera os diferenciais, é as pessoas perceberem como que elas podem gerar eficiência e gerar valor dentro da organização. E isso é diferente para cada caso. É muito comum, por exemplo, aí, vindo para o lado negativo agora, você ter profissionais até hoje, e até hoje eu falo porque isso deveria ser algo banal, que não sabem escrever um e-mail. Profissionais que não sabem escrever um e-mail. E aí ele não, esse profissional não pode mandar um e-mail para o cliente, porque o cliente vai falar, cara, eu estou lidando com um analfabeto. E eu estou falando de pessoas que são formadas, que têm um ótimo salário, mas existem esses casos. Então você precisa receber esse e-mail, preparar esse e-mail para enviar para o cliente, porque esse profissional não consegue enviar um e-mail. Por melhor que ele seja, você acha que esse profissional vai crescer na empresa? Não vai. Entendeu? Por quê? Porque você não tem uma segurança que aquele profissional pode enviar um e-mail com uma qualidade mínima. A mesma coisa um relatório ou uma apresentação. Aquele profissional é ótimo, tecnicamente ele é incrível, mas ele não consegue discutir com um outro sênior do seu cliente, por exemplo. Então, esses pontos é importante os nossos ouvintes escutarem, principalmente quem está ali em início de carreira ou quem está querendo crescer na carreira, é entender isso. Então, a área técnica é muito importante, mas é importante você entender que essas outras competências, principalmente relacionadas à comunicação, à apresentação, à organização, a entregas ali, a prazos, tudo isso transforma um profissional. Tá? Então, é bem amplo. Pô, mas eu acho que dentro do que eu tracei para a gente conversar ficou muito claro, porque a gente está tentando trazer aqui pontos de vista que vai do estagiário ao grande gestor de TI, CIO, que é o que a gente sempre está abordando. E foi muito bacana passar por essa jornada, porque até eu mesmo consegui aqui desenhar na minha cabeça o que é importante em cada etapa da sua profissão, o que é importante você abordar. Claro que é uma forma mais abrangente, depois a gente pode, quem sabe, fazer um segundo bate-papo do pessoal que vai assistir, que está assistindo aí, comenta com a gente de repente algum tema que tu queira que o Daniel fale mais um pouco, eu acho que vale a pena, porque a gente para um momento destrincha um pouco mais desse tema, porque realmente é muita coisa, é muita informação. Quantos anos de carreira? 25 Ó, quase. são 25 anos de carreira, então é um background bem extenso, né? Então a gente sabe que tem muita coisa para conversar e para dialogar. Daniel, a gente vai encerrando o nosso bate-papo. Muito obrigado por ter estado aqui comigo nesse momento, né? Estamos aqui inaugurando o Tech Talk. O Daniel está sendo nosso primeiro anfitrião, o nosso primeiro convidado, né? Aqui para estar conosco nesse projeto inovador. Muito obrigado pelas explicações. Você que está assistindo, espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Nossos alunos espero também que tenham a oportunidade de assistir esse momento aqui que foi muito importante. Daniel, quiser deixar uma última mensagem aí contigo. Eu queria agradecer ao convite, fazer parte de mais esse projeto aí junto contigo, acho que é essencial. E aos nossos profissionais aí, sejam de TI, que já estão na área de TI, de desenvolvimento, pessoas que estão fazendo transição de carreira, hoje é muito comum, e são muito bem-vindos na área de tecnologia, porque trazem mais conhecimento, trazem um background diferente. A área de tecnologia, quanto mais diversidade tiver, mais a gente consegue evoluir. São opiniões diferentes, são visões diferentes. Isso é essencial para que você tenha
uma evolução, que você tenha inovação dentro do desenvolvimento de software. E eu vejo também que esse momento que a gente se encontra, ele é um momento de transições, porque a gente está com a IA aí. Então, hoje, com a IA, qualquer desenvolvedor, hoje em dia, do mais inexperiente ao mais experiente, consegue multiplicar algumas vezes o seu valor dentro de uma empresa usando IA. E até pessoas que não são desenvolvedores, que se esforçarem e se organizarem para demandar horas do seu dia para estudar IA, elas também vão conseguir gerar valor e muitas vezes até mais do que desenvolvedores que não estão preocupados com isso. Então, o que eu até falei na nossa última conversa lá na universidade é sobre isso, a preocupação que os desenvolvedores hoje precisam ter, os profissionais de tecnologia, é que se você não está se atualizando sobre tudo isso que a gente disse, sobre IA, sobre a área de dados, sobre as competências não técnicas, e você realmente está buscando ser o melhor profissional, logo mais com as ferramentas de IA, um profissional de uma área administrativa vai estar gerando mais valor que você. Por quê? Porque ele conhece de negócios, muitas vezes ele tem uma ótima comunicação, ele só não tem área técnica. Mas se for um nível básico ou intermediário da área técnica, ele pode alcançar conhecendo muito bem IA. Então você passa a ter um concorrente que não deveria existir caso você não se atualize. Então a minha mensagem aqui é: se atualizem, realmente busquem dentro da profissão de vocês, do local onde vocês se encontram no trabalho, gaps que existem e que geram valor dentro da empresa. A área de vendas para um cliente é muito ruim. Cara, vamos especializar em vendas. A qualidade do software que a minha empresa gera hoje é ruim, me especializa em qualidade. Como que eu posso melhorar a minha esteira de desenvolvimento, que ela é muito ruim? Eu tenho que pegar um arquivo aqui, o build que eu fiz, né, o código que eu gerei, eu tenho que enviar para o cliente, lá no cliente eu tenho que fazer uma implantação do zero numa máquina. Como que eu posso fazer uma esteira automatizada ali de CI/CD para que eu possa fazer a entrega desse software de forma automatizada? Então, assim, com certeza, nas empresas de todo mundo, por mais especializada e maior que seja a empresa, tem gaps, tem possibilidades de melhoria, e se você encabeçar essas melhorias, você vai ser valorizado, você vai ser visto de uma forma diferente. Então, estudem, busquem conhecimento, aproveitem essa questão da IA que está facilitando demais e tem muitas possibilidades para que você gere mais valor. E aí, com isso, com certeza, todo mundo vai crescer, a empresa vai gostar, você vai crescer. Então, é um ganha-ganha que o profissional tem que buscar. Dessa forma, ele vai crescer naturalmente, vai ser um desses profissionais que são disputados no mercado e que ganham muito mais que médicos, advogados ou outras profissões. Então, essa é a minha mensagem. Obrigado aí mais uma vez. Daniel, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Então, estamos aqui encerrando o nosso primeiro capítulo. Quero convidar vocês a seguirem o Instagram, o LinkedIn do Daniel. A gente vai colocar aqui no rodapé da nossa imagem aqui. Também vai aparecer o meu. Se você puder também dar essa moral, curtir, comentar nosso vídeo, compartilhe com quem você achar interessante, que faz sentido você receber esse conteúdo muito rico. E eu gostaria de finalizar comentando uma pesquisa do Gartner feita em 2016, se não falha a memória, onde ele falava que mais de 67% dos profissionais que estão liderando as transformações digitais das empresas são de TI. Ou seja, os profissionais que estão se destacando no meio corporativo como um todo são os profissionais que estão na área de TI. Então, se hoje você está na área de TI, nada te impede de ser um CFO, um CTO, porque você tem essa competência. Então, você que está iniciando sua carreira, estude, se desenvolva, aprenda outro idioma, aprenda várias ferramentas, aprenda Python, aprenda qualquer tipo de linguagem que vai agregar o teu raciocínio lógico. E você que já está ali numa área que você acha que está meio estagnada, procura aprender outras áreas para que você tenha a oportunidade, quem sabe, de estar liderando esse processo de transformação digital em outras áreas. Então, gente, é isso. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado aos nossos patrocinadores. Eu vou colocar aqui também o nome de todos eles que estão aqui nos apoiando e nos encontramos no próximo capítulo. Tchau, gente. Abraço. Até mais. Valeu.